E aí, boa noite. Seja bem-vindo à nossa programação do estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estar estudando sobre Daniel capítulo 2. Semana passada, no estudo anterior, a gente estudou sobre o que é profecia, né? Como a gente entende a profecia. Hoje nós vamos estudar sobre uma das profecias da Bíblia, que é uma profecia apocalíptica de Daniel capítulo 2. Né? E ao estudarmos, vocês vão entender e vão aplicar um pouquinho daqueles símbolos de como entender a Bíblia, descobrir onde está a chave profética dessa profecia e saber como interpretá-la. É uma coisa boa. Vamos aqui juntos fazer uma oração para que a gente possa começar, tá bom? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa estar conosco para que possamos entendê-la, concedendo-nos o Teu Santo Espírito, para que Ele possa iluminar a nossa mente. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Como é de costume, nós vamos nos assentar para que a gente possa estudar a Palavra de Deus. Veja bem, quando a gente abre a Bíblia e vai estudar a profecia, é importante que a gente sempre entenda que a profecia ela é explicada por meio da história e pelos próprios símbolos que a própria Bíblia revela. A gente falou sobre isso na aula anterior. Se você está pegando agora pela primeira vez, tem a aula anterior, vai lá dar uma olhadinha para que você possa entender. E você que está aí no YouTube, né? Se inscreva no canal, compartilhe para que a gente possa sempre estar crescendo e colocando mais vídeos aí e o YouTube possa liberar mais espaço para a gente. Você que está no Facebook, a mesma coisa. E você que está no Instagram. Se você está no Instagram, vai aparecer alguns slides ali. Esses slides no Instagram fica acima, mas fica um pouco menor do que o ideal. Se você puder e quiser e tiver condições, clica aí na bio, tem um endereço do YouTube. Clica aí, entra aí e assista no YouTube, que fica bem melhor as projeções. Mais ainda, compartilhe, se inscreva aí nos canais para que a gente possa partilhar mais assuntos, tá ok? E sempre lembrando, nós estamos regravando esse vídeo, porque ele foi, o primeiro que a gente fez deu um probleminha técnico, acabou não gravando, então nós estamos regravando, vamos estar postando ele novamente, mas sempre lembrando a você que as outras aulas estão já no canal. O endereço do canal no Instagram, Ronaldo Guerra, @Ronaldo Guerra Cardiologista. No YouTube, Ronaldo Guerra Estu2, no plural. E assim você entra lá, clica, se inscreve lá e vamos estudar. Muito bem? Hoje é o capítulo 2 de Daniel, o estranho sonho de Nabucodonosor de uma estátua. Eu vou contar para vocês parte da história, depois nós vamos analisar alguns textos aqui para que você possa entender essa profecia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele se esqueceu do sonho. Ele teve um sonho e esqueceu. Isso perturbou muito o rei. Só para você entender, na Babilônia antiga, na cultura babilônica, toda vez que alguém sonhava, era Deus falando com a pessoa. E se ela esquecia o sonho, é porque Deus estava zangado, irado com ele. E isso preocupou muito o rei, porque como eles eram politeístas e eles acreditavam nas maldições que vinham de Deus, ele ficou perturbado e mandou chamar os encantadores, os magos, os feiticeiros, os caldeus, e mandou chamar um monte desses astrólogos lá deles lá, para que ele pudesse dar para ele o sonho e a interpretação. E os astrólogos, né, os homens que estavam lá, falaram para o rei: "Ô rei, se o senhor nos der o sonho, nós daremos a interpretação." E o rei avisou para eles: "Olha, eu esqueci o sonho, mas se vocês me fizerem saber qual foi o sonho e a sua interpretação, eu vou encher você de riqueza. Aquele que conseguir fazer isso, eu vou encher de riqueza. Mas se vocês não fizerem isso, eu vou mandar matar todos vocês." Né? E os magos, os encantadores lá, os astrólogos, falaram para ele: "Rei, dá o sonho
e nós daremos a interpretação. E ele ficou furioso e mandou matar todo mundo. Mandou matar todos os sábios da Babilônia. Isso incluía 4 jovens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que eram seus 3 companheiros, porque eles eram tidos como sábios da Babilônia. E ele então foi, a Arioque foi até lá, e quando pegou, Daniel quis saber, por que estão querendo me matar? Né? E Arioque explicou para Daniel, e Daniel pediu um tempo ao rei para que ele pudesse dar a interpretação. E Arioque falou com o rei, e o rei concedeu esse tempo. E Daniel então foi para casa com os seus amigos, e ao chegar lá, colocou o caso para os amigos e falou para eles assim, vamos orar a Deus. E Daniel orou. E ao orar, Deus à noite revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel, tanto o sonho como a sua interpretação. Sendo assim, no dia seguinte, Daniel louvou a Deus porque ele tinha respondido a sua oração e tinha dado a saber a Daniel o seu sonho, e ele pegou e chegou a Arioque e falou para o rei, para Arioque, não mate nenhum dos magos, deixe todos os magos aí e me coloque na presença do rei, que eu vou falar com o rei e vou falar para ele o que foi que aconteceu. Tá, ok? E aí Daniel entrou na presença do rei e contou ao rei. E isso que nós vamos ver agora, que sonho foi esse, né? Qual o significado dele? Nós vamos passar agora para outra câmera lá e vamos colocar o PowerPoint para que você possa ver o que é esse sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor. O título, a gente deve agradecer também à igreja que tão bondosamente fez esses slides aí, que pode nos propiciar usar isso daqui. Ali fala sobre médios e profetas, né? Uma relação que existiu entre aqueles médios lá da Babilônia, que a gente comentou, e sobre o antigo sonho de um rei. Tá? Nabucodonosor foi dormir, teve um sonho, e quando acordou perturbado, porque ele esqueceu do sonho, como eu disse para vocês. O sonho, na cultura babilônica, quando ele esquecia o sonho, ele achava que Deus estava irado com ele, já que o sonho era uma revelação dos deuses. Né? E nós vemos aqui, quem eram os homens de confiança do rei? Os magos, os astrólogos, tá? Os médios, a elite educada. Tá? Eram essas pessoas que o rei confiava para poder fazer as interpretações daquilo que ele não entendia. Né? E ele chamou esses magos e deu aquela confusão toda que eu já disse para vocês. Né? Só que quando Daniel foi para casa, a gente já comentou sobre isso, né? Daniel, no capítulo 2 de Daniel, verso 16 e 18, ele foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Né? E esse segredo foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus. A oração faz muita diferença. Né? Quando a gente ora a Deus, Deus pode nos conceder muita coisa. Deus não precisa que a gente ore para que Ele faça alguma coisa, mas Ele quer que a gente ore. Porque ao orarmos, nós mostramos confiança nele e vemos que Ele pode todas as coisas. E ele chegou diante de Nabucodonosor, né? E disse para Nabucodonosor, começou a Nabucodonosor, né? Se você for olhar o texto, ele fala assim, no verso 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão Deus, e estes não moram com os homens. Né? E é uma coisa difícil mesmo. E presta atenção, agora, há um Deus, olha que Daniel falou para o rei. Né? Os magos falaram que ninguém podia revelar, né? Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Aí a pergunta, inclusive algumas pessoas, às vezes, quando eu estou ensinando essa profecia, o que essa profecia tem a ver comigo? Tem a ver exatamente isso daí. É que Daniel falou que a profecia se referia aos fins dos dias, aos últimos dias, ao fim dos tempos. Tempos esses que nós vivemos agora. Então, o sonho de Nabucodonosor se aplica aos últimos dias. Então, ela se aplica a
todos nós, a nós que vivemos agora, tá ok? E nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. O sonho, ele falou assim, ó, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então veja que Daniel não se deteve só a dizer para Nabucodonosor o sonho. Ele falou, inclusive, o que Daniel estava pensando antes de dormir. O que vai acontecer? E eu posso até dizer para vocês, assim, ó, o sonho dele, a ideia dele, na realidade, a ideia dele era, será que depois de mim o meu reino continuará? Será que o meu reino será eterno? E a profecia fala sobre reinos e vai mostrar para Nabucodonosor que reino que seria eterno nessa história. E ele fala, olha, você estava olhando e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era interessante porque ela era de ouro na cabeça, tá? Era de ouro fino. O peito e os braços eram de prata. E ele continua, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, tá? E ele continua falando para o céu, estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho de uma estátua, né? Como eu vou voltar aqui um pouquinho só para você ver a primeira estátua que estava lá. Olha só, a estátua está lá, ouro, prata, bronze, ferro, parte em barro, que é nos pés. É isso que Daniel está mostrando para Nabucodonosor, tá ok? Agora, o que representa tudo isso? Tá? Que pedra é essa? O que isso quer dizer? Aí Daniel fala para ele, olha só, vamos lá no verso 36. Ele diz assim, ó, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Aí ele começa a fazer a interpretação da profecia. Sempre lembrar uma coisa, Nabucodonosor era um politeísta, acreditava em vários deuses, né? Era um idólatra. Mas a profecia foi dada por um Deus. Quem foi o Deus que deu essa profecia? Um Deus. E esse Deus é o Deus dos céus, tá? É o Deus verdadeiro, tá? O que ele faz? Ele revela segredos, tá? E Deus está interessado em revelar os segredos para que nós saibamos o que vai acontecer no futuro. Olha que coisa interessante, a gente vive querendo saber o que vai acontecer no futuro. Da nossa vida a gente sabe pouco, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas quanto à história, quanto ao destino religioso do mundo, quanto ao destino desse mundo, a gente pode conhecer nas profecias, porque Deus faz revelações na sua palavra sobre o que vai acontecer nos últimos dias. E aí ele falou lá, este é o sonho e a interpretação também diremos na presença do rei. E ele começa no verso 37 e 38. Aqui está a chave da profecia. Preste atenção, essa profecia, ela está com a chave dela no verso 38, tá ok? Vamos lá. Tu, ó rei, é rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou nas tuas mãos e fez que dominasses sobre todos eles. Aí o Daniel fala, tu és a cabeça de ouro. Ué, ele falou que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Então quer dizer que aqueles metais, o primeiro metal, que era o ouro, simbolizava
um reino, o reino de Babilônia, o reino de Nabucodonosor. Ele era a cabeça de ouro. Agora, preste atenção no que acontece logo em seguida. Ele fala assim, ó, depois de ti, ou seja, do teu reino de Babilônia, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Veja que ele está dando a sequência. Então quer dizer que o ouro é um reino, a prata é um outro reino inferior ao de Nabucodonosor, depois o bronze é um outro reino. Tá? E ele coloca assim, ó, e o quarto reino será forte como ferro. Então também terá um outro reino de ferro. Tá? Pois tudo como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Tá, ok? E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Então veja bem, ó, ele fala que haverá 4 reinos: ouro, Babilônia, a prata, o bronze, o ferro. E fala que o quinto, que estaria aqui, tá certo? Seria um reino dividido. Bom, muito bem. Será que tem alguma coisa na história que confirme isso? Só para vocês entenderem, essa profecia de Daniel foi dada mais ou menos no ano 602, 603 antes de Cristo, tá certo? Que foi a época que Nabucodonosor estava reinando, tá bom? Então preste atenção, ó, essa profecia foi dada no ano 602 antes de Cristo, 602, 603, né? Na realidade é o contrário, né? 603, 602, né? Porque ela vem decaindo antes de Cristo. E vai até quando? Vai até o fim, até os últimos dias. Olha, 602. Se a gente contar então, essa profecia foi dada há 2.600 anos atrás, 2.622 anos atrás, 23 anos atrás. Sim, essa profecia foi dada há 2.600 anos atrás. E vocês vão se surpreender como ela foi tão precisa no seu cumprimento. Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha? 4 metrais: ouro, prata, bronze, ferro, 4 impérios. Vamos na história para a gente entender um pouquinho? A cabeça de ouro diz que é Babilônia, né? Babilônia era o reino que estava ali. Qual é a nação que vem após a Babilônia? Se você for pesquisar no livro de história, qualquer livro de história... deixa eu só abrir um parênteses aqui também. Assim, ó, por que a gente falou no estudo passado sobre as formas de interpretação profética? E você que está chegando agora e que não viu o vídeo anterior, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Está lá no nosso canal, Ronaldo Guerra Estudos, no YouTube, né? E você confere lá o que eu falei sobre isso. E aí fala que existem 4 linhas principais de interpretação profética: idealista, futurista, preterista, futurista e historicistas. Tá? E eu disse que a melhor forma de interpretação da profecia é historicista. Por quê? Porque a profecia se cumpre de acordo com a história do mundo. Então, aqui, ó, se a gente está falando de reinos, a gente tem que buscar os reinos que aconteceram na história. Veja como é que agora se encaixa muito bem aquilo que a gente falou sobre profecia na história. Tá certo? Não está nem no passado, nem está tudo no futuro. Está durante o período da história do nosso planeta, tá bom? Então, vamos lá. Quem vem depois de Babilônia? Se você pegar um livro de história, é fácil. O império que conquistou Babilônia, aqui o livro de Daniel também fala sobre isso. O reino dos Medos e dos Persas. Como isso é uma regravação, tá? Eu já falei para vocês também do Império Medo-Persa, já falei dos outros impérios, mas falei também do capítulo 7, o capítulo 8 de Daniel. Né? O capítulo 2 de Daniel é como se ele fosse um bolo. Tá? O capítulo 7 é uma parte do recheio
e o capítulo 8 é outra parte do recheio. Tá? Então, assim, são profecias que vão se completando, criando um quadro perfeito, dando cada dia mais, cada profecia mais, ela vai dando um detalhe ou outro, acrescentando detalhes à profecia do que Deus faria na história. Então, preste atenção, lá no capítulo 5, quando Belsazar faz uma festa para os seus e profana os objetos sagrados de Deus, Deus tira o reinado de Babilônia. Isso é o ano de 539 a.C. Nabucodonosor já havia morrido e Belsazar era seu neto. Tá? Ele reinava junto com seu pai Nabonido. Mas na época Babilônia, ele estava ali dando uma festa. E os medos e os persas entraram e conquistaram a cidade. E ele foi julgado no capítulo 5 porque ele fez o que era mal perante os olhos de Deus. E lá na mensagem de Daniel 5, 26 a 28, diz assim, ó, esta interpretação da escrita na parede que você leu, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Né? Naquela mesma noite ele foi derrotado e reinou o Império Medo-Persa. Se você for na profecia lá no capítulo 7 e 8, você vai perceber que ali está escrito Medo-Pérsia, mas a história conhece muito, escreve muito sobre os persas, porque os persas, apesar de ter entrado por último na união ali dos estados, né, eles foram que reinaram, eles que se sobressaíram. Por isso é conhecido como os reinos persas, tá? São os persas. Qual o império que veio depois do Medo-Persa? Foi a Grécia. Daniel 8 fala sobre essa profecia. Eu não vou adiantar aqui porque eu quero que vocês vão lá e vejam no nosso canal lá a profecia de Daniel 8. Então, o ventre e os quadris de bronze representavam o reino da Grécia, tá? A Grécia de Alexandre o Magno, tá? Que nação veio depois da Grécia na sucessão dos grandes impérios mundiais? Foi Roma. Depois da Grécia veio Roma. Capítulo 7 e 8 dá alguns detalhes a mais. Tá? Vai lá que você vai aprender. Então, essa era a estátua. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito e braços de prata, Medo-Pérsia ou a Pérsia. O bronze do ventre dos quadris era a Grécia e as pernas em ferro, Roma. Até eu comento alguma coisa lá que nos livros, alguns livros de história traz como Férreo Império Romano. Os historiadores até chamam Roma de um império de ferro. Né? Você vê que até nisso a profecia foi feliz em antecipar. E aí agora estão as datas do reinado de cada um deles. Tá? Babilônia de 605 a 539 a.C., tá? Babilônia como a Babilônia tinha um jardim suspenso da Babilônia, que era conhecido como das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Então, Babilônia de 605 a 539. Depois veio o Império Medo-Pérsia, ou a Pérsia, de 539 a 331 a.C. Depois disso, aí vem como ele foi invadido, né? Como eles conseguiram conquistar, tá? E foi conquistado por Ciro. Quem conquistou o Império Babilônico foi o rei Sírio, né? Ciro, aliás, o rei Ciro. E esse nome foi profetizado 150 anos antes do seu nascimento, que o nome dele seria Ciro. Isso está lá em Isaías 47, 27 e 28. Diz assim, ó, quem diz às profundezas, seca-te e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Preste atenção numa coisinha aqui, ó. Esse seca-te o rio aí é uma referência ao desvio que os persas fizeram, os medo-persas fizeram do rio Eufrates para baixar o seu nível e eles conseguirem entrar
para poder dominar a cidade de Babilônia. Que a cidade de Babilônia tinha uns muros tão grandes que até passavam-se 3 carros, carruagens em cima do muro, de tão grosso que ele era, vamos colocar assim, né? Tão largo que ele era, que 3 carros andavam por cima dele. Era uma cidade praticamente inexpugnável. Você não tinha como entrar naquela cidade. Só que o rio Eufrates, ele cruzava, e esse detalhe é importante nas profecias também de Daniel, de Apocalipse, tá? Ele cruzava, o rio Eufrates cruzava por Babilônia. Então, quando eles desviaram o curso, eles baixaram o leito do rio. Quando eles baixaram o leito do rio, secaram esse rio, o exército persa podia entrar por baixo do muro. Entrando por baixo do muro, eles conquistaram. E Ciro, esse nome aí foi citado por Isaías 150 anos antes dele conquistar. Veja, ele nem nascido era. E ele fala mais lá assim, ó, ele fará tudo que me apraz, o Senhor dizendo sobre Ciro. E foi ele, né, que permitiu o reino dele, que permitiu que Jerusalém voltasse, que os judeus que tinham sido escravizados ou tinham sido exilados por Nabucodonosor voltassem para Jerusalém e reconstruísse a cidade e o templo. Isaías 45:1 diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles e as portas não se fecharão. É Deus falando. E aí tem o cilindro de Ciro, né, que é um documento que existe. Aí tem a escrita dos primeiros direitos humanos, né? Se você for pegar aí, é um cilindro muito famoso, mas você pode ver na história. Aí está a forma como eles conseguiram entrar por baixo quando eles secaram o rio Eufrates. Então, a Medo-Pérsia reinou de 539 a 331 a.C. Depois da Medo-Pérsia, tá? Veio um outro reino, que a gente já vai ver aqui. Ó. Mas é interessante isso aqui, ó. As profecias não fazem jogos de adivinhação, elas afirmam. Muitas pessoas gostam de ver horóscopo, para ver o que vai acontecer no dia. Tem gente que não sai de casa sem ver horóscopo. Quando chega final do ano, muitas pessoas gostam de ver as previsões dos profetas, gostam de ver o que vai acontecer no ano. Já vi várias profecias feitas assim. Na realidade, são profecias mentirosas. Tá? As profecias bíblicas, elas não fazem adivinhação, elas afirmam o que vai acontecer. Então vamos lá. A Grécia é o próximo reino. A famosa Grécia de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, tá? Que reinou de 331 a 168 a.C., tá, ok? Alexandre Magno é o personagem principal desse império, né? Um império que se tornou muito grande, né? Ele, jovem ainda, com 20 e poucos anos, já tinha conquistado todo o Império Medo-Persa e expandido ainda mais os seus domínios. E infelizmente ele veio a falecer cedo. Ele faleceu com 33 anos. Né? Alguns dizem que ele se intoxicou, outros dizem que ele foi envenenado. O certo é que ele morreu com 33 anos, não deixou herdeiro, e o herdeiro que tinha deram um jeito de eliminar, né? E ele acabou, o seu reino acabou sendo dividido em 4 partes. Isso está no capítulo de Daniel 7 e 8. Para você que está chegando aí, mais uma vez eu vou dizer, nós estamos começando aqui, refazendo essa série, mas nós já gravamos um estudo sobre Daniel 7 e Daniel 8. E lá eu dou alguns detalhes um pouco mais sobre essa divisão do Império Grego, tá bom? Vai lá, o canal Ronaldo Guerra Estudos no YouTube, ou então @Ronaldo Guerra Cardiologista no Instagram. Lá tem, na bio tem o endereço. Clica lá que você vai ser direcionado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, para que a gente possa partilhar com vocês mais mensagens da Palavra de Deus, tá ok? Então assim, ó, a Grécia então de 331 a 168 a.C.
Foi a duração desse império mundial. Depois da Medo-Pérsia veio Roma, tá? Que reinou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi o império que mais reinou, foi o que foi o mais extenso aí até agora. Tá, ok? Mas vocês viram que a gente saiu de 602, 603 e estamos em 476 depois de Cristo? Já se passaram 1000 anos. Mais de 1000 anos. Né? Então assim, ó, já a profecia acertando a sua predição. A profecia bíblica. Isso está trazendo para mim o quê? Mais confiança na palavra de Deus. Se Deus acertou até agora a cabeça, o peito, o ventre e as pernas, será que ele vai errar o final? Vamos ver. Vamos lá. Aí vem o Império Romano com todas as suas pompas, que reinou aí de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Isso ele fala lá, ó. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, tá? E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então assim, ó, os 10 dedos da estátua representam a fragmentação do Império Romano em 10 reinos maiores. Aqui surge a Europa dividida. Em 476 surge a Europa dividida. Só que quem estuda história, a gente está se detendo no Império Romano ocidental, porque é ele que tem a ver com o povo de Deus. Ele é que tem mais a ver com as profecias bíblicas, com o povo de Deus que está aqui na Bíblia. Tá? Foi esse Império Romano que matou Jesus. Tá? Foi no Império Romano. Por isso que a gente está se detendo aqui. A gente sabe que existe também o Império do Oriente, o Império Bizantino. Esse império, ele durou, depois desse Império Ocidental cair, ele durou mais 1000 anos. Tá? Aquele lá, a nível de profecia, não interessa para a gente. Interessa esse que está aqui no Ocidente. Então vamos ver quais foram os reinos. Ó. O processo de divisão do Império Romano aconteceu entre 351 e 476 depois de Cristo. Eram tribos bárbaras, tá? Que se juntaram e se organizaram para poder dividir esse Império Romano. E aí estão as tribos bárbaras que dividiram o Império Romano. Os suevos, os visigodos, os anglo-saxões, os francos, os alamanos, os lombardos, os ostrogodos, os burgundos, os érulos e os vândalos. No capítulo 7 eu explico também que 3 desses aí somem para surgir um outro, tá bom? Vai lá e dá uma olhada que você vai entender isso aí. Quais são eles? Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Esses aí vão sumir, tá bom? E os outros vão virar a Europa. Agora, olha um detalhe interessante dessa profecia no verso 43. No verso 43. Ela diz assim, ó, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão, mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha que coisa interessante. Na época da divisão do Império Romano, e ali começa o que a gente chama, mais para frente, a Idade Média ou a Idade Escura, né? Quando começa esse reinado desses reis menores, desses reinados menores, se diz que eles não se ligam, não iam se ligar mais, tá? Mas eles iam se ligar através de semente humana, casamento. Se você for olhar para como eram feitas as uniões políticas na época da Idade Média ou da Idade Escura, como você conhece aí na história, você vai ver que um rei casava o seu filho com a filha de outro rei. Então assim,
O rei da Espanha casava o seu filho com a filha do rei da Inglaterra. O rei de Portugal casava com o rei da Alemanha. Entende? Então eles faziam essas alianças políticas através de casamento. Foi assim ou não foi assim que aconteceu na história? A profecia dita em 602, 603 a.C. dizia que seria assim. Tá certo? E foi. Você sabe por que foi, irmão? Sabe por que foi, meu querido? Porque Deus não erra. Deus conhece o futuro. Deus não brinca de adivinhação. Ele revela. Ele faz revelações. Tá ok? E muita gente tentou unir a Europa novamente. Colocar a Europa sobre um rei só. O principal aí é Napoleão Bonaparte. Conseguiu? Não conseguiu, tá? Perdeu o seu reinado, perdeu a sua grande guerra na Batalha de Waterloo, né? Ele não conseguiu vencer essa batalha e a partir dali ele derrocou, caiu. Outro que tentou, ele não conseguiu, não foi porque ele perdeu aquela batalha, foi porque a palavra de Deus diz, eles não se ligarão mais. Não se ligarão e não se ligaram mais. Outro que tentou bastante foi Hitler, tá certo? Hitler, mas também não conseguiu. Aqui nós temos uma citação, nunca mais, desde a subdivisão da velha Roma, se uniram eles num só império. Nunca formaram unidades como os Estados Unidos da América. Tá? Nenhuma forma de orgulhosa ambição que visasse e reunir, né, os fragmentos dispersos alcançou êxito. Sempre que surgiram foram invariavelmente reduzidos a pedaços. Isso aí está numa enciclopédia, tá? De história do mundo. Tá bom? Então, outro que tentou foi Hitler. Tentaram e não conseguiram. Sabe por que não conseguiram? Porque está escrito na palavra de Deus, nunca mais se ligarão. A profecia diz que eles nunca mais se ligarão. Pode pesquisar isso na história, que a história confirma o que a profecia disse. Por isso que o método historicista é o mais completo, é o melhor para que a gente possa ver. Muito bem? Os pés, né? Aí, ó, diz lá, quanto ao que viste de ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão em semente humana, casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tá ok? E aí, eu vou adiantar um pouquinho, só para a gente poder continuar aqui. Ele diz lá no verso 44, ó, mas nos dias destes reis, que reis são esses? A Europa dividida. Tá? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Tá? Então veja bem, ó, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o que é aquela pedra? Aquela pedra é a única coisa que ainda não aconteceu. Que o Império Romano foi dividido, a gente já sabe, né? Que os impérios anteriores passaram todos, a gente também já sabe. O que falta acontecer? Falta acontecer a implantação do reino final, porque a pedra representa o reino de Deus, o reino eterno de Cristo. Tá? Então veja bem, Nabucodonosor queria saber, eu vou cortar para essa câmera de cá, que para mim vai ficar um pouco melhor. Nabucodonosor queria saber se o reino dele ia perdurar para sempre. E Deus mostrou para ele o quê? Não, Nabucodonosor. O teu reino não vai durar para sempre. O reino que vai durar para sempre é o reino de Cristo. Né? A palavra diz que todos os reinos passariam, mas o reino de Deus não. E aí, ó, ele fala assim, como viste, tá? Olha só, mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino. Olha o que a Bíblia diz, o verso 44. Nos dias desses reis, que reis? A divisão do Império Romano. Deus suscitará um reino
que não será destruído. Então, o reino de Deus é um reino eterno, tá? E aí Daniel termina com uma palavra, falando para ele assim, ó, o grande Deus, fez o rei saber o que há de ser futuramente. Olha só, Daniel falou assim, ó, você vai saber o que vai acontecer no futuro. Hoje você sabe o que vai acontecer no futuro. Dessa profecia toda, só falta uma coisa acontecer, que é Jesus vir e implantar o seu reino. E ele viria quando? Quando fosse o dia, quando ele fosse o dia dos reis. Mais ainda, eu queria dizer uma coisa para você, a volta de Jesus é iminente. Essa profecia já passou 2.600 anos e Jesus está próximo de voltar. Cumpriu-se toda, da cabeça até os pés se cumpriu tudo. Você acha que vai falhar a pedra? Você acha que vai falhar? Com certeza não. Jesus vai voltar e ao voltar, com certeza, Ele quer encontrar você preparado para que Ele possa te trazer e levá-lo para o reino dele, que vai ser o reino eterno. Foi um prazer passar com você esses minutos aqui, estudando a tua palavra, a palavra de Deus, com você. Espero que a gente possa se ver em outras vezes, estudar um pouco mais, conhecer também Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, Daniel 11, 12, depois Apocalipse, todos os textos do Apocalipse. Eu queria que você aprendesse isso, porque isso é a coisa mais importante que tem na vida de uma pessoa. A única coisa certa na nossa vida é que a gente vai morrer, tá certo? E depois da morte, o que vem? Eu posso dizer para você uma coisa, ainda que você morra, Deus o ressuscitará se você for fiel a Ele e vai levá-lo para o seu reino. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Vamos fazer a oração final para que a gente possa terminar essa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela esperança que o Senhor nos concede de que em breve o Senhor fundará um reino que será eterno aqui no mundo. Por favor, esteja conosco para que possamos aprender mais e mais e termos a certeza de que a Tua palavra não falha, que tudo que o Senhor falou irá acontecer. E nós queremos estar um dia no Teu reino e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Tá ok? Tchau.